Boa tarde, pessoal do Faixa do Cidadão, do Rádio Amadorismo. Aqui é Kojak PX5 Quebec 3359 e PU5 Romeu Golf Romeu, direto de São José dos Pinhais, quinta região do Brasil, Paraná. Justamente para fazer um depoimento dos 50 anos do Faixa Cidadão, do Rádio Amadorismo no Brasil, e contar um pouco da história da estação da Galícia 2, que é a estação que eu tenho. Galícia 2 originou, na verdade, de uma outra estação que foi da Estação do Carvão, que era a Estação Galícia, na cidade de Bragança Paulista, estado de São Paulo, segunda região. O Carvão comprou equipamento na final da década de 70, início da década de 80. Eu deveria ter uns 10 anos na época, mais ou menos. E ele comprou equipamento com o intuito de fazer DX, conversar com a terra natal dele, principalmente, né? Era o principal desejo dele, né? Conversar com a terra natal, Espanha. Tanto é que vem daí até o nome da estação Galícia, que meu pai é galego, da província de Galícia. E é por isso que ele colocou esse nome na estação, né? E mantemos até hoje. O Carvão comprou o equipamento, o primeiro equipamento que ele comprou foi um CCR 23 canais AM, e certamente não iria conseguir fazer o DX e falar na Espanha, né? Um dos primeiros contatos que ele fez com esse equipamento foi com um dos radioamadores mais antigos de Bragança Paulista, que era o senhor Humberto Formigoni, que era o PX2 Brasil 495 negativo e Papa Yankee 2 Canadá, Nicarágua, Quebec. E inclusive eu tenho até aqui o cartão de QSL, aqui, com a letra até do seu Formigoni, que foi enviado pro Carvão, em detrimento do primeiro QSO, feito com a Estação Galícia, né? E o Carvão ficou tão nervoso na época, no dia, que até aqui a anotação que ele fez, ó, muito mal anotado, correndo, cheio de borrão. E seu Formigoni, observando essa inexperiência do meu Carvão e a ansiedade de fazer o QSO e tudo mais, convidou meu pai para visitar o QTH dele e ver a estação que ele tinha lá. Até para mostrar o que era necessário para se fazer um DX, para conseguir falar na Espanha e tudo mais, né? E aí meu pai foi e levou eu de tiracolo. Eu tinha 10 anos na época, moleque de tudo, cabeça raspada, fui com um pirulito na boca. Aí chegando lá, o seu Formigoni, espetáculo de pessoa, né? Atendeu a gente muito bem, recebeu, conversou com meu pai, mostrou equipamento, se eu não me engano era um Delta 500, né? Provavelmente ele tinha mais alguma coisa de equipamento, que eu não consigo me recordar o que tanto ele tinha. E conversa vai, conversa vem. Quem que é esse moleque? Ah, esse aqui é meu filho. Esse é o Roger. Ah, esse aí que toda vez que vai falar no rádio, o pessoal pergunta o que é RA, ele fala que é RA Roger. Toda vez que eu falava que é RA Roger, o pessoal começava a responder em cima. E virava uma bagunça o canal, né? E aí ele olhou pra mim e falou assim: não, tá resolvido. Em vez de você falar Roger, você vai usar um apelido que eu vou te dar, Kojak, né? Careca, pirulito na boca. E ele me deu o apelido de Kojak. E pegou. E ficou, né? Então até hoje eu uso o QRA Kojak. Muita gente não gosta já tive várias gente reclamando aí que não é legal usar apelido, mas eu não posso usar meu QRA, né? Então uso o Kojak. Então o seu Formigoni foi uma pessoa muito importante para a Estação Galícia, né? Justamente de instruções, justamente para dar um nome pro Roger aqui, deu um apelido Kojak, né? E aí o Carvão partiu atrás para comprar um outro equipamento que pudesse justamente fazer o DX que ele tanto queria. Ele vendeu o CCE, 23 canais AM, e comprou um Sony ICB 2500 de 40 canais, AM, LSB e USB. Com esse equipamento realmente era possível a gente fazer o DX tão sonhado do Carvão, né? E aí quando ele começou a falar, né, um dos primeiros indicativos que o Carvão usou foi um indicativo fictício. Ele não tinha indicativo ainda, então ele pegou o número do QTH, que era 1088, e ele criou um, que era o PX2 Alpha 1088.
até saiu o indicativo correto, né? Que quando saiu saiu o indicativo PX2 Alpha 6473. Aí sim, o indicativo correto, né? E naquela época havia muita interferência de televisão, né? As televisões não tinham normalmente cabo coaxial, era aquelas fitas, né? Pra quem lembra, na época era aquelas fitas. Fitinha vagabunda, né, caramba? Dava muita interferência. Aí começou a dar interferência num vizinho, em vez do vizinho vir conversar com o meu pai para tentar solucionar o problema, alguma coisa assim, ou fazer uma denúncia na antiga Dentel, ele fez uma denúncia de que meu pai estaria usando equipamento para falar em espanhol e provavelmente estava falando em Cuba. Época do militarismo no Brasil. Meu pai foi chamado na delegacia e aí ele foi aconselhado a mudar o registro do rádio, tirar do nome dele, já que ele era espanhol, e passar para o nome do meu irmão. Então foi tirado um segundo indicativo, que é o PX2 Delta, sexto primo, oitavo negativo. Esse indicativo eu lembro muito bem, que eu usei muito ele também, né? Saiu no nome do meu irmão, Marcelo, né? E justamente por causa dessa denúncia, então o meu pai, toda vez que operar, em vez de ele falar Carmelo, ele usava o nome de Marcelo, né? Justamente para que não houvesse nenhum tipo de denúncia, né? Resolvemos o problema da TVI, obviamente, né? Mas não precisava de tanto, né? Mas esse é um dos fatos históricos aí do radioamadorismo da faixa cidadã no Brasil. Aí eu casei, né? A gente casa e mudei para São Paulo, capital, depois vim aqui para Curitiba. O equipamento tinha ficado com meu irmão em Bragança Paulista. E aí bate a saudade, né? Eu montei uma segunda estação aqui em São José dos Pinhais e coloquei como Galícia 2. E aqui estamos nós, né? Fui muito bem recebido pelo pessoal aqui de Curitiba, de São José, cidades circunvizinhas aqui, Campo Magro, Colombo, grandes amizades aqui, gente muito boa. O pessoal me ajudou bastante justamente para montar esse equipamento aqui e voltar ativa, né? E aí também fica a saudade do pessoal que era de Bragança Paulista. Obviamente eu não vou lembrar de todos, né? Mas de alguns colegas algumas amizades que foram feitas no interior de São Paulo aí, em Bragança Paulista. Um vizinho meu, Cezinha, no Jardim América, tinha também uma estação lá. O colega Oswaldo, o colega Marcelo Monfort, o Silvio, seu Norberto, seu Humberto, muita gente, Papagaio, muita gente muito boa lá em Oswaldo, se não me engano, casou com uma moça, a Fernanda, também tinha rádio amador lá também, tinha uma faixa cidadão, né? Gente muito boa aqui, infelizmente a gente acaba perdendo contato, nem sei se está nativo ainda mais ou não, né? E aqui estamos, né? Justamente, agora a gente está com uma outra estação aqui em São José dos Pinhais, a estação Galícia 2, né? E aqui eu vou fazer uma pequena apresentação da estação, né? A humilde estação não é grande coisa, é mais justamente para diversão aqui do Kojak, de hobby mesmo, né? Então, vamos lá, aqui a gente tem aqui um mapinha atrás, com os QSOs feitos, né? E aqui os equipamentos, a gente tem um Malark 25 amperes, um RP90, um Cobrinha 148 GTL, dois Takabout ali, que é mais utilizada pela minha filha para brincar no playground ali. Tem também um Baofengzinho aqui, computador para a gente brincar aqui e registrar os QSOs e tudo mais, né? Aqui está o cartão de QSL do Kojak, confeccionado pelo Kojak, né? Tá bom? E é isso aí. Agradecer a todos a paciência de me ouvir, tá bom? E a satisfação de fazer parte dessa história. Parabéns ao canal aí, justamente pela iniciativa desse depoimento e contar um pouco da história do Brasil, né? Contar um pouco da nossa história aí. 73 Quintino a todo mundo, satisfação enorme e até um próximo cruzar de alumínios aí, pessoal. Até mais, tchau, tchau.